Glória a Deus, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor. É tão bom estarmos aqui na casa do Senhor. E na verdade essa palavra de hoje tem muito a ver com a palavra lida aí por você, viu, irmão? Que está lá em Gênesis. O homem, ele não presta desde a criação como não presta até hoje. Abre-se aspas. Por que eu abro aspas? Para que os escolhidos sejam absolvidos, né? E temos muitos escolhidos, Ló, Noé e por aí vai, se for fazer a carta. E realmente, como passar a peleira, está difícil de sobrar alguma coisa. Porque tem igrejas que são verdadeiros antros políticos e antros de perdição. Eu, graças a Deus, a minha andança, na minha formação, eu tenho formação acadêmica de teologia, eu sou antropólogo por pós-graduação, também tenho formação por gestão pública, tenho por saúde pública, tenho por serviço social, e graças a Deus eu não devo satisfação a conselho de pastor nenhum. Eu não estou nem aí se vai gostar ou deixar de gostar. Quem tem que gostar de mim é Deus. Há uma irmã aqui dentro que fala que ela não é um dom doce para ninguém gostar dela, nem bala, eu lembro disso até hoje. Então também não sou o dom doce para ninguém gostar de mim. Então vou entregar a palavra, você gostando ou não, amém. Se você não gostar também, amém. É igual Deus, se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele é Deus, a mesma coisa. Então Derlane Novaes é assim. Se você gostou, ótimo. Se não gostou, amém. Deus gostando de mim e me ajudando, o que importa. Mas só sei que eu não preciso de dinheiro de ministério para sobreviver. O pouco que entra, a graça me basta. 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos pegar um caso intrigante na Escritura, onde é objeto de estudo para vários estudiosos da Escritura. Nós vamos voltar ao tempo onde há uma morte de um profeta. Se chama o título da minha escritura, um profeta prediz contra o altar. Em algumas escrituras, a morte do profeta ou do homem de Deus. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá, onde a dinastia davídica, onde Deus prometeu a Davi que sempre um reinaria e ocuparia o seu trono, para a gente ver o que é promessa divina. Mesmo com tantos problemas, Deus cumpriu literalmente. E deve estar cumprindo até hoje a linhagem. Eis que veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi. E ele estava em Betel. Olha a ameaça que esse profeta passou. Fez a Jeroboão em Betel. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Nem tinha nascido ainda. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto,
e ossos humanos se queimarão sobre ti. Ossos daqueles profetas que estavam junto com Jeroboão. Profetizou até a morte daqueles profetas. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que tramara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu as mãos de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Disse aos guardas: prendei-os. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, mirrou, e não a podia encolher. Ficou dura, não abaixava e nem subia. O altar se fendeu, rachou no meio, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Sinal instantâneo, né? Que poder, né? Tudo na mesma hora, né? Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora para mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortaleça-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses a metade da tua casa, não iria contigo. Antigamente era assim. Não é esses pastores aí de Nutella, não, que vivem atrás de dinheiro, não. Ainda que me desse a metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água. Neste lugar podemos assentar. Mas aqui é uma história com H maiúsculo, que a história com E é fantasia, que uma história é uma inerência bíblica. É muito interessante a gente lembrar e fazer a seguinte pergunta: quem matou o homem de Deus? Porque logo em seguida ele vai embora, segue por um caminho diferente, assim se diz a Escritura, e no meio de toda essa fenomenologia estavam os filhos de um profeta velho, antigo de Betel. E quando esse profeta antigo fica sabendo, ele diz aos filhos: abordai-me com jumento rápido, alimente que eu vou atrás desse homem. Ele chega e encontra o homem de Deus ainda no caminho. E mente ao homem de Deus que tem uma visão de Deus, que era para ele chamar esse profeta para voltar e fazer uma refeição em sua casa. Mas Deus tinha dito a este homem de Deus para ele não comer pão e não beber água naquele lugar. E disse ainda: vai, faça o que eu mando e volte. Mas ele acreditou no profeta velho de Betel. Talvez esse profeta velho mandou chamá-lo por vergonha dele ter sido profeta no meio daquela Betel já desorganizada, cheia de idolatria, por reboque, por robô. Ele queria conhecer esse homem de Deus.
E na hora da refeição, Deus fala pela boca do profeta velho. A Bíblia só relata o profeta velho. Não fala descendência, assim como a Bíblia também não fala descendência deste homem de Deus. Mas onde eu quero chegar com isso? Aí Deus fala, sentença aplicada, você vai morrer. Um leão vai te comer no caminho. E assim que o profeta novo, o homem de Deus sai, ele encontra um leão e realmente ele morre ali. A Bíblia fala na Escritura está escrita que o leão não mata ele. O leão deve ter assustado ele. Aí quando esse profeta velho chega para recolher o corpo, está ali estendido no chão, o leão de um lado e o jumento de lado. E o leão não é um predador que existe. Nada aconteceu entre o leão e nada aconteceu entre a jumenta e nenhuma marca de mordida no profeta. Mas onde eu quero chegar com isso? Quem matou o profeta? Primeiro, a desobediência. Se Deus fala para mim, sai daqui e vai até na sua casa e não cumprimenta ninguém no caminho. Se eu ver o pastor José de Fátima, eu não posso cumprimentar ele. Depois eu justifico ele. O pastor, não te cumprimentei, porque Deus pediu para não cumprimentar ninguém. Volte para outro caminho. Desobediência. Agora nós vamos pular para o profeta velho, o de Betel, que já estava infestado pela idolatria. Ele deve ter sentido envergonhado. Por que ele estava em Betel há tanto tempo e não tinha enfrentado as autoridades idólatras? É como os vários pastores hoje no Brasil. Não quer enfrentar. Não quer enfrentar autoridade, não quer enfrentar governo, não quer enfrentar prefeito, não quer enfrentar vereador, não quer enfrentar nada. Pastor de mentira. Pastores do diabo que servem mais a Baal até hoje. Agora vamos para o lado de Roboão, que governava Betel. Roboão, por parte de Salomão, em Judá, a dinastia davídica. O povo saía de Betel para sacrificar em Jerusalém. E a multidão era enorme. E Jeroboão ficou com medo de perder o poder político, pastor. Ele ficou com medo de perder as mordomias de uma vida palaciana, como existe até hoje, e nós temos exemplo no Brasil. Pastores que têm medo de perder o cargo dentro da igreja se tomarem posições políticas. Roboão via milhares descendo para fazer os sacrifícios em Jerusalém. Ele teve inveja de Roboão. E o que ele fez? Ele mandou construir 2 bezerros de ouro. E disse: agora vocês vão adorarem ao Deus aqui em Betel. Na mesma hora, a chibata de Deus comeu. Na mesma hora, irmã Duda, aparece o homem de Deus. De tão grande que foi a idolatria. Moradores, a partir de hoje, vocês não terão que descer a Jerusalém. Vocês adorarão, sacrificarão aqui mesmo em Betel. E não era para o Senhor que estava sendo oferecido.
como o de Betel, sem tomar posição, covardes, medrosos, talvez não ousados como o apóstolo Paulo. Quando eu vejo uma situação dessa, eu me coloco atrás de Jeroboão. Como há pastores igual Jeroboão também, que podiam, que com medo de perder o prestígio, o poder político, a governança, ele sente inveja de ver aquele povo descer para adorar a Deus em Jerusalém. Ele poderia, ao contrário, estar ajudando aquele povo a descer a Jerusalém. Talvez ele seria até mais empático com Deus. Quando eu pego o profeta novo, que saiu de Judá, ele saiu com uma missão. Qual a missão? Entregar a palavra. Doa a quem doer. É por isso que eu digo que nas circunstâncias de hoje, no mundo de hoje, se prega totalmente o contrário à Escritura. Foi como a irmã Duda disse aqui. Pregar o contrário das Escrituras está mais fácil. Porque o povo também quer ouvir mentira. O povo quer ouvir fantasia. O povo quer ouvir revelações. O povo é imediatista. Ele quer milagre, ele não vai ter milagre. Deus não vai operar dessa forma, que Deus não está amando de ninguém. Aí quando chega esse homem de Deus com essa belíssima missão, porque encarar um governo naquela época era sinal de morte. O pastor sabe disso, você sabe. Como que eu vou chegar perto de um governo, de um rei, armado até os dentes, apontar a mão para o altar e dizer: altar, altar, e declarar uma sentença contra Jeroboão? Os homens antigamente eram corajosos. Os profetas antigamente eram audaciosos. Eles iam e entregavam a palavra. Como Jeremias ia, entregava a palavra. Elias entregava a palavra. E Deus condenava, punia quem estava errado. Nós colocamos na posição hoje de Jezabel e de Acabe. Nós que lemos a Escritura, justamente Jeú, o reinado de Jeú, ele foi todo praticamente para destruir toda a dinastia de Acabe. Foi morto Acabe, foi morto Jezabel, os filhos de Acabe, tudo foi exterminado, porque Deus não passa borracha. Ele não passa. Não passa. Ele não passou borracha no rei Davi. Eu, por exemplo, quando eu prego sobre o rei Davi, eu não tomo o rei Davi como exemplo para a família. Ele pode ter um exemplo de intimidade com Deus, de obediência. Mas falar que eu quero ter uma família igual o rei Davi, não. Quem quer uma família que tem adultério, que tem homicida, assassinato? Eu quero ser obediente como o rei Davi. Por isso que Deus estendeu as mãos sobre o rei Davi. Que ele tudo queria fazer, até para tomar chicotada de Deus. Ele aceitava. Não, eu aceito, eu sou pecador. Então a mensagem que fica hoje para nós, que estamos iniciando essa semana,
O homem de Deus que veio de Judá hoje, ele está no nosso meio? Quem é o profeta velho de Betel? De Betel que chorou amargamente, que no íntimo se sentiu culpado pela morte do profeta novo. Ele mentiu. E quem é o rei Jeroboão hoje nos nossos meios? São pessoas que não querem perder o privilégio. São pessoas que não querem perder o poder. Mas eu sempre estou dizendo aqui, pessoas estão partindo. Quando eu passo todo dia para trabalhar, quando eu passo perto do cemitério, misericórdia, eu vejo gente todos os dias. Está sendo recorrendo todo dia. A coisa não está brincadeira por aqui. E está partindo de forma inusitada. Muitos que se dizem povo de Deus. Muitos que se dizem amém, amém, glória a Deus, aleluia, indo embora. A gente só não sabe como vai ser a situação lá em cima. Eu sempre digo que quando está levando o corpo, quando deixa o corpo ali, desce a sepultura, joga a terra, todo mundo vai embora. Aí é só pessoa e Deus. Ali ninguém sabe mais nada. Quem fala que sabe está mentindo. Quem fala que veio e pegou está mentindo. Ninguém sabe. Então, portanto, abastecemos nossa bagagem. Vamos pedir a Deus visão espiritual. Vamos pedir a Deus salvação de alma. Vamos pedir a Deus paz, carinho, amor e que nos dê sustentabilidade para vencer essa batalha espiritual que ninguém está acreditando, mas vai pagar o preço para ver. Tem estado no Brasil que vai ser destruído literalmente por completo, que a maldade é tão grande, né? Abre os olhos ali, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, abre os olhos. Abre os olhos, nação Brasil também. Tendo a corrupção, foi dito aqui. E Sodoma e Gomorra está perdendo por nós. Perde de batata. Pai de amor, Pai santo, Pai de misericórdia, Deus eterno, protege a vida de cada um de nós. Protege as nossas famílias. Abre as nossas visões espirituais. Ah, meu Pai querido, Pai santo, Senhor Deus de Israel, Senhor Deus do universo, nos protege. Afasta de nós os laços das trevas. Fecha a sepultura. Destrava o que está amarrado em nossa vida. Ó luz maior, Pai das luzes, em nome de Jesus Cristo, que nós estejamos em paz em espírito, que nós estejamos preparados para a hora que o Senhor chamar. E nós aqui dizemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça nos basta. Pai de amor, Pai santo, protege a vida do pastor José de Fátima, protege toda a família, dê a ele, ó Pai, o dobro do que ele talvez perde levando a Tua palavra. É um homem sério, íntegro, Papai querido, o Senhor sabe disso. Dê a ele tudo o que ele precisa, o bem, a prosperidade substancial, pastor. Que Ele coloca na sua frente muita luz. E que tudo aquilo que o Senhor precisa, que eu preciso, que nós, igreja, precisamos, que todos estamos precisando, venha acontecer conosco. Nos protege, nos dê saúde física, mental, espiritual, nos livra dos laços de amor, nos livra dos irmãos de sangue, nos livra dos laços tenebrosos do mundo espiritual, nos livra dos encantamentos, das magias, de tudo que possa existir contra o homem de bem. Que a sua luz, ó Deus,
seja mais poderosa do que todas as trevas que ora tentam nos sufocar. E nós estamos preparados, enquanto povo de Deus, nós estamos preparados, que nós não te trocamos ovelhas. Nós não fazemos de teu filho moeda de troca. Portanto, a nossa recompensa é a sua misericórdia sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a igreja diz amém. E Paulo para Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos orar o Salmo 3, não? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me farto em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que Deus, Deus acampa dos anjos guerreiros, principalmente, em volta do irmão divino que está nos visitando, está de moto, amém? E ele está indo para Fabriciano, irmão Hernandes também de moto, e todos nós, todos nós, que Deus acampa os anjos guerreiros, nos guardando todo o mal, e guardando a nossa família, e nos abençoa na nossa chegada do nosso lar, Amém? Vamos dar o brado? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Amém. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a doce divina comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos. Digam amém. Bom e paz, o Senhor os abençoe. Glória a Deus, santo é o teu nome. Amém, Jesus. Ai, falta um desenho do casamento. Não sei que desenho, é só